Feche os teus olhos um minuto. Espírito Santo, tu sabes muito bem que eu preciso de ti, dependo de ti. Mas que o Senhor possa falar profundamente a cada coração. E que não seja eu, seja o teu poder, o teu Espírito a fazer o que o Senhor tem para fazer nesta tarde. Que o Senhor possa envolver a cada um no teu propósito, no teu desígnio, e que as fortalezas, os sofismas do inimigo caiam por terra totalmente em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, porque se o Senhor não fizer, eu não tenho poder para fazer. É o Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu tinha uma mensagem no meu coração, aliás, eu vim com ela, mas chegou aqui, olhando o panorama das coisas, Deus mudou tudo, totalmente. Eu não havia planejado mesmo. Aliás, pastor Michel, eu tenho uma palavra para ti. Deus te trouxe aqui, eu sei que a Assembleia de Deus é uma escola. Eu já passei pela Assembleia de Deus há muitos anos atrás. E ela forma pastores, ela forma ministros. Mas o Senhor te trouxe aqui para um novo aprendizado de Deus. Coisas que você, não que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Coisas que Ele vai falar profundamente ao teu coração, a respeito do ministério, a respeito da família, e a respeito de nações, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E Deus, como eu estava dizendo, trouxe outra coisa. E sempre quando eu vou ministrar, Deus dá o esqueleto da mensagem e não fala tudo. E Ele vai desenrolando o rolo sobre aquele esqueleto que Ele concedeu. Em lugares que eu não havia imaginado que Ele pudesse levar. E Ele vai dando um desenho, vai ampliando aquele desenho. E eu mesmo sou tocado por aquilo que Ele fala. E que seja assim nesta tarde, porque para que eu possa dar a você, Deus tem que dar a mim primeiro. E é uma coisa que eu sempre falo para Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor me fala. Não só ministrar, mas poder viver o teu rema. Que a tua palavra viva no meu espírito, na minha vida, no meu coração. E que assim possa ser na sua vida, amém? Mas eu quero falar sobre os ciclos de Deus. Deus é um Deus que trabalha em ciclos. E tudo começou nele mesmo, em Deus. A palavra de Deus diz lá em Daniel capítulo 2, 21, que Deus muda tempos e horas. Por que Deus muda tempos e horas? Porque quando está se encerrando um ciclo, Deus vai operar a mudança de um ciclo para outro, de um tempo para outro. Por isso que Ele muda tempos e horas. E Deus é assim desde o princípio, porque isso começou em Deus. E nós sabemos que nós estamos vivendo ou terminando um Shemitah, amém? Isso todo mundo sabe aqui, porque muito é falado sobre isso nesse lugar. Agora, eu não sei se você sabe o que significa Shemitah. Shemitah, na raiz do hebraico, é libertação, mas também é renovo, renovação. E tudo começou lá quando Deus criou todas as coisas. Deus criou em 6 dias, que a gente sabe que na realidade foram 6.000 anos, porque um dia para Deus são 1.000 anos, como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. E Deus formou em 6 dias, ou 6.000 anos, e no 7º Ele descansou, Shemitah. O Shemitah já estava em Deus. Agora, não significa que Deus foi descansar, porque a palavra diz, em Isaías 40, 28,
que Deus não se canse nem se fadiga. E descansar, esse termo, significa que ele entregou. Ele entregou para Cristo. Ali estava sendo entregue toda a criação. Ali nós, na realidade, estávamos sendo entregues para Cristo. Porque Jesus disse lá em João 5,22, que o Pai não julga ninguém porque passou o juízo para o Filho. Tudo foi passado para o Filho. Então não é Deus que vai julgar, não é o Pai que vai julgar, vai ser o Filho. Porque quem foi para a cruz não foi o Pai, foi o Filho. Amém, amados? Então no 7º dia Deus entregou tudo que Ele havia criado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É o Jefferson que está lá? O Jeff? André, ok, ele recebeu já. Que é Gênesis capítulo 35, versículos 1 e 2. Primeiramente. Parece que não tem nada a ver com ciclo isso aí, né? Mas eu vou te dizer que tem tudo a ver. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Versículo 2. Então disse Jacó a sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. O que aconteceu com esse Jacó? A gente sabe muito bem que Jacó significa enganador. E Jacó, ele fugiu do seu irmão Esaú, por causa daquilo que aconteceu. Ele se trajou como se fosse Esaú, com pelos de animais, e foi servir ao seu pai, foi receber a bênção do seu pai, e seu pai pensou que fosse Esaú. E ele recebeu a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Bem, ele teve que fugir, para resumir. E ele chegou num lugar, e ali naquele lugar, ele fez de travesseiro uma pedra, e ali ele dormiu, e ele teve um sonho, uma visão, e viu Deus sobre uma escada. E nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. E ali Deus falou com ele e disse: esse lugar onde você está, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será inumerável como a areia do mar. Ali Deus promulgou algo importante para ele. E quando ele acordou, ele disse: quão terrível esse lugar, porque Deus está neste lugar. E ali ele fez um voto ao Senhor: se tu me deres comida, pão para comer, e me der vestes, eu te daria o dízimo de tudo. E dali ele partiu e chegou na terra dos arameus. Por isso que os judeus também vieram a conhecer a língua aramaica, porque Jacó viveu ali, e também Moisés acabou vivendo ali entre os arameus, porque Jetro, que foi o sogro de Moisés, ele era arameu. E ali ele passou a viver, e ele gostou muito de Raquel, vocês sabem da história. Ele se apaixonou por Raquel, e ele queria Raquel, e o sogro dele falou: você vai trabalhar 7 anos para receber Raquel. Ele trabalhou 7 anos, no dia do casamento, ele se casou, e no dia seguinte ele descobriu que não era Raquel, que o sogro dele tinha dado a outra filha, Lia, que era a primogênita. E ele foi falar com o sogro: mas eu pensei que fosse Raquel, e você me deu Lia. E o sogro disse para ele: não é lícito se casar com a mais nova, você teria que se casar com a primogênita. Então, para que você receba Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos. Mas aí tem uma revelação. Por que tem uma revelação? Lia não era a bênção definitiva. Porque o nome Lia significa desgastada, cansada. E ele teve que trabalhar esses 7 anos, ele se cansou. Ele se fatigou.
E depois ele recebeu Raquel, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos. E quando ele recebeu Raquel, ele já tinha trabalhado 14 anos, 2 shemitás, 2 ciclos. Mas no segundo ciclo, quando termina esse segundo ciclo, ele tem a revelação. Por quê? Raquel significa equilíbrio, mansidão, gentileza e a ovelha de Deus. E a ovelha de Deus a gente sabe que é a igreja. Ali ele teve a revelação de Cristo, porque também apontava para Cristo e apontava para a igreja, para aquilo que Deus ia fazer lá na frente. Então a revelação ele pôde ter depois de 14 anos. Você pode dar um glória a Deus? Ele não teve logo no início. Ele teve que pagar um preço. Ele teve que ficar ali 14 anos, trabalhar 14 anos, para depois ele começar a viver a revelação de Deus na vida dele. E foi tremendo, porque ali ele construiu muitas coisas, ele saiu com um povo, servos, mulheres e muitos bens. Mas quando Deus o visita e fala com ele, olha, volta a Betel, no lugar onde eu te apareci, porque tem algo contigo ainda, Jacó. Ainda não terminei com você. Tem algo novo que eu preciso te revelar ali, que você não entendeu quando você passou por lá. E sabe que Betel, quem deu o nome de Betel foi o próprio Jacó. Porque aquele lugar se chamava Luz. Mas quando ele esteve lá, ele falou, aqui é Betel, porque Deus está neste lugar. E aí ele vai para Betel, mas antes ele teve que limpar todo o povo dele, porque eles tiveram que tirar os pendentes, os deuses que eles idolatravam lá, na terra do sogro, tiveram que tirar os pendentes que apontavam para os outros deuses, tiveram que tirar tudo que era idolatria, os deuses do lar, os deuses falsos. Então ele teve que fazer uma limpeza. Então 14 anos foi uma limpeza na vida dele. Foi uma limpeza na casa dele. Foi uma limpeza no povo dele. E eu quero declarar uma palavra aqui. Deus limpou. Além de Deus ter limpado, Deus resgatou. Deus tem operado um resgate neste lugar. Mas agora é o tempo que virá um resgate maior na vida de vocês. Virá um tempo muito melhor, virá um tempo de muita revelação, de coisas que estavam retidas, de coisas que estavam atadas, elas vão começar a ser liberadas, você pode acreditar nisso. Mas o ministério não tem 14 anos, mas eles estão há 14 anos aqui. Eles estão há 2 shemitás. Eles estão aqui há 2 ciclos. E quando termina o segundo ciclo, vem a revelação de Deus, vem o melhor de Deus. Vem aquilo que vai ser efetivo e definitivo na vida deles. E, consequentemente, vocês vão receber também. Porque eles são os líderes. A bênção, a unção, vem primeiro sobre a cabeça de Arão, como diz lá no Salmo 133, vai descendo a unção pelas barbas, conhecimento, maturidade, e vai à orla das suas vestes, que é o povo todo. Então o povo todo vai receber, você pode ter certeza disso. Aleluia. Vai ter um tempo de maturidade, porque 9 é nascimento. E vocês estão entrando no 9, no 9º ano. Você pode dar uma glória a Deus? Vocês vão caminhar de uma forma diferente. Vocês vão começar a viver o verdadeiro resgate de Deus. Porque muitos, eu posso dizer com certeza, sem medo de errar, muitos estão em grande expectativa. O que será que vai acontecer? O que será que Deus tem preparado para mim? Mas houveram tantas palavras que não se cumpriram. Não se cumpriram porque não era o tempo. Deus trabalha em ciclos. Não tinha terminado o ciclo ainda, mas como agora está terminando, agora vai ser o tempo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amado. Aleluia. Aquele que era triste
não vai mais ser triste, porque virá um tempo de alegria. Eu não estou falando isso para alegrar o seu coração, eu não estou falando isso para te agradar, não é para te agradar. Eu estou falando que Deus colocou no meu coração como o término de um ciclo para começar um novo ciclo. Oh, tem tanta coisa aqui. Abra a tua Bíblia agora em Ezequiel. Não, vamos continuar ali, em Gênesis mesmo. No versículo 7 agora. Ele chega em Betel, e olha o que acontece. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia do seu irmão. Interessante, não era Betel. Por que agora é El Betel? Porque Jacó reconhece que de fato Deus esteve ali, e que Deus a partir dali começou a mudar a história dele. Só que ele não reconhecia isso ainda, por causa de todo o tempo que ele havia trabalhado com seu sogro. Mas quando ele chega lá, ele reconhece, ele acrescenta o El em Betel. Então ele estava dizendo assim: o Deus da casa de Deus. Você pode repetir comigo? Deus da casa de Deus. Diga comigo: verdadeiramente, este Deus está aqui. E este Deus está edificando coisas novas neste tempo. Este Deus está começando a cumprir a sua palavra. E eu vou viver esse novo de Deus. Eu vou viver essa nova etapa, cheio de gozo, cheio de unção, ainda que tenha que caminhar mais, ainda que tenha que passar por alguns estreitos, mas eu sei que a bênção está chegando. Eu sei que a nova unção está chegando. Aleluia! É o Deus da casa de Deus. Versículo 9. Depois que Jacó voltou a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou e disse-lhe: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Olha só uma coisa. Deus é especialista em transformar lixo em excelência. Porque a terra era sem forma e vazia. A raiz do hebraico é caos. A terra era um caos. Mas Deus transformou caos em uma coisa exuberante, um planeta exuberante. É verdade ou não é isso? Deus pegou você e você não era nada. Você não valia nada para a sociedade, para o mundo, mas você valia para Deus. E Deus pegou você e começou a te transformar em aquilo que para o mundo não era bom, numa coisa excelente. E aquilo que não prestava, numa coisa preciosa. Porque antes de Cristo, quem nós éramos? O que nós éramos por esse mundo? O que nós éramos para nós mesmos? Quantas coisas que nós passamos? Quantas coisas que nós tivemos que viver para chegar onde estamos? Passamos por muitas coisas, amados, mas Deus, Ele foi operando a transformação durante esse tempo, e hoje você é uma pessoa muito melhor do que você era. Deus te transformou, assim como transformou a terra, num lixo, num caos, numa coisa muito boa, porque Deus disse: isso é muito bom, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus mudou enganador para campeão de Deus. Você pode dizer: eu sou um campeão de Deus. Eu pude ser uma pessoa ruim, porque eu era inimigo de Deus, porque eu andava segundo os meus caminhos, segundo os caminhos deste mundo, mas hoje eu ando no caminho que é Cristo. Hoje eu ando de uma forma diferente, porque o Senhor fez essa obra na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Abre em Ezequiel capítulo 40. Vamos começar a entrar nessa revelação. Versículos 1 e 2 também.
Eu não vou demorar muito, não. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos, 2 shemitás. Depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Revelação, diga revelação. Deus foi dar uma revelação para ele. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. Você está num lugar que tem muitos edifícios, amém? Você sabia que Deus quer te dar muitas revelações nesse lugar? Por quê? Porque é um lugar de nações. Assim como Jerusalém é um lugar de nações, aqui também é um lugar de nações. Tem 200 nações que cruzam esse lugar. Eu estava ali no aeroporto, quando eu estava vindo para cá, e quando eu cheguei, eu olhei para o painel, eu vi muitas nações que as pessoas que estavam ali em trânsito iam se conectar com elas, estavam em conexão. Eu falei assim, puxa, aqui realmente é um lugar de conexões. Você está num lugar de conexões. Você está no lugar certo. Deus te colocou aqui por um propósito, para você ter muitas conexões, amados. E ali Ezequiel teve a revelação do templo, medidas do templo, tudo que Deus ia fazer lá na frente, e que na realidade não fez ainda. Esse é o terceiro templo. Deus estava dando as medidas do terceiro templo, que ainda vai ser construído. Mas Deus estava mostrando a ele de antemão. Deus vai te mostrar muitas coisas de antemão nesse tempo. Porque eu creio, você vai viver o melhor de Deus, amado. Eu estou aqui para te dizer isso. Coisas se cumpriram, ciclos se cumpriram, para que você tenha a melhor revelação. Assim como aconteceu aqui, depois de 14 anos, Ezequiel ele tem uma revelação daquilo que ia vir. Oh, glória a Deus, aleluia. Você vai ter revelação com relação à tua casa. Você vai ter revelação com relação ao teu trabalho. Você vai ter revelação com relação ao teu ministério. Você vai ter revelação com relação à tua vida espiritual com Deus. Você vai ter revelações profundas de Deus. Aquilo que estava destruído, Deus vai reconstruir. Tem pessoas aqui que estavam com a família quase em dissolução. Mas Deus vai reconstruir a tua casa. Chegou o teu tempo. Eu posso dizer sem medo de errar, está chegando o teu melhor tempo, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Abra agora a sua Bíblia, em Mateus capítulo 1. Versículo 17. Glória a Deus. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14. 2 ciclos de gerações. Cada 14 anos coisas marcantes acontecem. Assim como cada 2 ciclos de gerações aconteceram coisas marcantes na linhagem de Israel. E a primeira foi Davi. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Davi apontava para Cristo, ele foi uma tipologia de Cristo. Davi foi um guerreiro, foi um rei, foi um sacerdote, foi um salmista, foi um adorador, e ele teve muita revelação a respeito de Cristo. Então ele foi uma pessoa marcante, foi um rei marcante e foi marcante para a história de Israel. O que vai acontecer nesse tempo vão ser coisas marcantes na sua vida. Muito marcantes mesmo, assim como foi para Israel. De Davi até o exílio da Babilônia, 14, 2 shemitás de gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14. E aí veio a revelação maior, Cristo. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa, se você não for uma pessoa cristocêntrica, você vai ter muitos problemas. E ser cristocêntrica é estar no centro da vontade de Deus.
é estar dentro da revelação de Deus, é estar dentro dos propósitos de Deus, é estar dentro da direção de Deus. E esse tempo, amados, vai ser o tempo mais cristocêntrico na sua vida. Tempo em que você vai conhecer mais a Cristo do que você nunca conheceu na sua vida. Pode receber aí, pastores. Vai ser o tempo que vocês vão mais conhecer a revelação de Cristo. Aleluia. O tempo que as coisas que estavam ocultas vão ser reveladas. Porque Deus vai adiante, como diz a palavra, como Ele fez com Ciro. Ele vai adiante, quebrando portas de bronze, cadeados de ferro, para revelar os tesouros que estavam ocultos. Os tesouros estavam ocultos, mas muitos tesouros que estavam ocultos vão ser revelados, a começar a própria palavra, a própria revelação da palavra, o próprio rema de Deus vai começar a ser revelado na vida de vocês. Aleluia! Porque é isso que os vossos pastores viveram, é nesse patamar que eles estão entrando agora, e você vai entrar junto. Glória a Deus! Aleluia! E aqui no versículo 20, diz assim: projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Por que Deus deu essa palavra também? Porque o que está sendo gerado aqui é do Espírito Santo. Tudo tem a ver com o Espírito Santo. Esses ciclos foram do Espírito Santo. E essa nova atmosfera, essa nova dimensão é do Espírito Santo. Porque a partir do dia 7, no dia 7, vocês vão entrar no 9º ano. Então é do Espírito Santo. Mas o que tem a ver com 14? Tudo a ver. Porque foram 2 ciclos na vida deles. E o 14, a partir do 2º ciclo, vem a revelação. Vem aquilo que Deus não poderia revelar antes. Deus vai nos preparando para a revelação. Deus vai nos capacitando para a revelação. Muitas vezes é dolorido. Muitas vezes são noites de choro. Ou dias de choro. Dias de angústia. Dias de grande sofrimento. Dias sem sono. De insônia. Dias em que você pensa, parece que não vai terminar esse dia. E você vai pedindo para que aquele dia termine logo. Porque às vezes estão estreitas as coisas, estão apertadas. São caminhos difíceis às vezes que precisamos traçar. São momentos terríveis que passamos. Mas Deus está preparando para o melhor. Deus está te preparando para a revelação. Porque se Deus não puder te preparar, também você não vai poder ter a revelação. Você não vai poder ter o melhor de Deus. Mas eles puderam passar, eles puderam sustentar tudo aquilo, suportar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, agora faz parte a revelação que Deus tem preparado para esse tempo. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa, isso vai começar rápido. Porque quando chega o tempo, Deus não deixa estreitas as portas, Deus deixa as portas largas. Deus escancara as portas, amados. Eu sei que eu estou falando, porque eu já vivi muitos momentos de Deus, ciclos de Deus, em que Deus ia me preparando para a revelação que ia vir, Deus ia me preparando para o patamar onde Ele ia me colocar, para a dimensão onde Ele ia me colocar. É a mesma coisa com cada um de vocês. Deus tem preparado para o melhor. Por isso que às vezes a gente sofre e não entende. A gente chora e não entende. Nosso coração fica apertado e a gente não entende. Mas Deus está preparando. Deus preparou Jesus para o ministério. Ele não teve que ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele jejuou 40 dias. Mas terminando os 40 dias, diz que ele saiu de lá cheio do Espírito Santo e começou o ministério com milagres, sinais, curas, maravilhas. Então eu estava conversando ali com o pastor Leandro outro dia. Mas pai, eu quero ver o sobrenatural. Eu não tenho visto o sobrenatural. Por que tem que acontecer essas coisas? Eu disse para ele, Jesus
ele foi abandonado. Para ele ressuscitar, ele foi abandonado até pelo Pai, por causa dos nossos pecados. Jesus, ele foi só. O Pai teve que virar o rosto, porque o que divide o homem de Deus são os nossos pecados. E todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Olha o que ele teve que passar para poder ressuscitar no terceiro dia. Eu falei para ele, Jesus foi abandonado. Então não se preocupe. Você vai ver o melhor de Deus. Você vai ver o sobrenatural. Mas, para ver o sobrenatural, precisa ser preparado. Então vocês estavam sendo preparados. Porque o que virá são coisas inimagináveis. Abra as vossas mãos. Todos vocês. Pai, muitos aqui sofreram. Muitos aqui passaram por situações muito difíceis. Muito terríveis. Quantas pessoas que quase tiveram suas famílias dilaceradas, desagregadas. Quantas pessoas aqui choraram, gemeram, pensando que aquilo nunca fosse acabar. Mas a gente sabe que foi um período pelo qual teríamos que passar por ele. Um período pelo qual precisaríamos viver para poder receber o que viria lá na frente. Senhor Deus, eu quero declarar agora, diante de Ti, porque o Senhor deu essa palavra. Eu tinha uma outra palavra, mas o Senhor deu essa. Sobre esses 2 ciclos, sobre os 14 anos para receber a revelação. Então, Pai, eu quero declarar esse tempo de nova unção, esse tempo de milagres, esse tempo onde cego vai enxergar, surdo vai ouvir, mudo vai falar. Virão muitas pessoas para cá, porque serão atraídas pelo Espírito Santo. Porque é o Senhor que envia, como foi na igreja do princípio. O Senhor ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. E não é diferente. Essa igreja vai viver a igreja do princípio. Porque esses princípios estão sendo resgatados para serem vividos nesse tempo. Eu quero declarar sobre os teus filhos. Eu quero declarar sobre essa igreja, sobre os ministros que tem aqui, sobre os obreiros que Deus colocou aqui, sobre aqueles que estão sendo levantados nesse tempo, que o melhor está por vir. E que o melhor está chegando de verdade em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero declarar diante desse povo, porque o Senhor está colocando isso no meu coração, que os melhores bens, a melhor unção, os melhores dons, as melhores revelações estão chegando na vida deste povo a partir dos teus servos, dos teus ministros, dos teus líderes aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, o diabo não vai poder mais se manifestar trazendo sofismas, trazendo essas lutas, essas setas, dardos inflamados, estão caindo por terra em nome de Jesus, porque está chegando o tempo de cada um, está chegando o tempo deste ministério começar a crescer, começar a avançar, porque o Senhor é que está fazendo, é o Senhor que vai enviar o povo, e nós sabemos muito bem disso, que muitas autoridades vão se dobrar, como aconteceu na igreja primitiva, muitos sacerdotes obedeciam à fé, por causa do poder daquela igreja. Eu declaro sobre eles, em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou te provar em definitivo isso. Abra sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 2, versículo 1. O que aconteceu aqui? Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação. Dá um aplauso aí a Jesus.
Gente, isso é sério. É sério. Que Deus, Ele trabalha em ciclos. E Ele foi trabalhando na vida de Paulo 14 anos para lhe dar uma revelação. Eu não sei se foi a revelação quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Mas ele recebeu uma revelação e ele queria levar aos apóstolos. Alô? Alô? Alô, alô? Precisa trocar bateria. Aleluia. Glória a Deus. Paulo estava levando uma revelação aos apóstolos que ele tinha recebido. Mas ele precisou viver 2 Shemitahs, 14 anos, para poder receber a revelação. 14 anos haviam se passado. Foi aí que ele subiu lá para levar aquilo que Deus tinha dado a ele. 14 anos, amados, se passaram. Eu sei porque eu convivi muito isso com eles. Eu sempre estava falando com o pastor Leandro, a pastora Dani, sobre as coisas que estavam passando com eles. E eu disse, espera, descanse. Deus está preparando vocês para dar o melhor, para dar revelação que vocês não tinham ainda. E está aqui comprovado. Não foi diferente com cada homem de Deus, com cada vida que foram personagens dessas escrituras. E assim acontece com aqueles que têm um chamado, como eles têm um chamado muito importante para essa terra. Eu quero declarar que essa igreja, diante de Deus, em nome de Jesus, vai ser a principal igreja dos Emirados. Ah, mas tem igreja grande, tem outras aí, não vou dizer nomes, mas Deus quer dar para vocês. Por isso que quando vem a luta, e ela é gigantesca às vezes, nós não entendemos. Como aconteceu comigo, e eles mesmos disseram, não sei como é que o Senhor suportou isso. Pela luta que nós passamos lá, que foi violentíssima. Muitos me traíram, muitos viraram as costas, muitos nos abandonaram, mas Deus tinha o melhor. E nesse tempo nós estamos recebendo o melhor de Deus, as revelações melhores de Deus. Deus está fazendo coisas grandes na nossa vida, e não vai ser diferente com vocês, aleluia. Porque quando eu falo eles, estou falando a igreja no geral, o Ministério IBF, que foi plantado aqui para fazer a diferença, não para ser só mais um número. Eu sei que muitas pessoas já passaram por aqui, muitas pessoas que de certa forma deram problemas, mas Deus usou essas vidas, sem elas saberem, para ir treinando a vida dos seus pastores, para ir capacitando, porque Deus usa o joio para preparar o trigo. Deus usou Saul para preparar Davi. Sabe quantos anos foi preparado Davi? Está preparado? 14 anos. 2 ciclos. Depois de 14 anos, Davi foi ungido diante de todo Israel, lá em Hebrom. E sabe quem havia conquistado Hebrom? Um monte que havia gigantes. Caleb. Caleb foi um patriarca de Davi, porque ele era da tribo de Judá. E vocês sabem muito bem que Davi era da tribo de Judá. E Caleb deixou um legado, uma unção que chegou em Davi. Porque ele conquistou um monte que ele não sabia que ali ia ser construído o templo, o Monte Hebrom, e que ali o seu descendente ia ser ungido como rei, o maior rei de Israel. E foi justamente Hebrom
na terra onde ele expulsou os gigantes que haviam ali. Eles tiveram que lutar com muitos gigantes, amados. Muitas coisas gigantescas, problemas enormes. Eles tiveram que lidar, eu sei disso, porque cada passo eu ficava sabendo. Mas eu dizia, aguenta firme aí, que o melhor está por vir. E amados, eu posso dizer que aqui é como o Monte Hebron. Aqui é onde Deus vai ordenar a bênção. Aqui é onde Deus vai ordenar muitas coisas que Ele tem preparado para este tempo. E para terminar, eu gostaria que você abrisse lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Isso aconteceu, isso não estava no script, Deus deu agora, amém? E assim aconteceu com Davi. Isso aconteceu depois de 14 anos. Perseguido de morte, passando pelo vale da sombra da morte, como ele relata no Salmo 23, passando, lutando com filisteus e com tantas situações, como aconteceu lá, quando em Ziklag, quando destruíram tudo que havia lá, haviam levado gado, as mulheres, e Davi teve que ir atrás para recuperar e vencer a batalha, para trazer de volta. Quantas coisas ele passou, mas aqui o que aconteceu? Quando ele foi ungido rei sobre todo Israel, versículo 10 do capítulo 5 de 2 Samuel, Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Aleluia, agora é tempo de engrandecimento, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande, o amado, o Todo-Poderoso, vai estar com vocês e vai engrandecê-los, vai fortalecê-los, vai edificá-los para essa nova etapa. Coisas novas virão em vossas mãos. Não se entristeçam. Puxa, agora eu preciso disso, preciso daquilo. Eu tive que vender isso, vender aquilo. Não se incomode com isso, porque Deus vai trazer as coisas novas nas vossas mãos, coisas que vocês nunca tiveram, vocês vão começar a ter. A unção, sobretudo, que nunca havia tido e não havia sobre as vossas vidas, esta unção está chegando a partir de hoje. Os sonhos que Deus guardou para este tempo, os sonhos proféticos que Deus guardou, vai começar a vir neste tempo. Eu digo ainda, esta semana, que vai começar amanhã, vão começar a vir os novos sonhos, vão começar a vir as novas visões, vocês vão começar a ter os sinais de Deus, os sinais que vocês mesmos pediram, Senhor, dá sinal, não estou vendo sinal nenhum, vai começar a chegar os sinais. Aleluia, levanta as vossas mãos aí. Diga comigo, Senhor Deus, eu quero viver esse tempo. Eu não quero que esse tempo passe sem eu perceber. Mas eu quero viver. Eu quero andar sobre esse tempo. Eu creio que está começando uma nova etapa. Um novo ciclo de unção, de poder, de revelação em cada área da minha vida. Eu quero dar o testemunho neste lugar, porque eu creio que este lugar vai ser de muitos testemunhos. Eu recebo isso no nome todo-poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, dê um aplauso a Jesus, glória a Deus. Às vezes acontecem coisas que nós não sabemos por que está acontecendo. Mas hoje, com certeza, você está sabendo disso. Você está entendendo. Porque você teve que passar por muitas coisas, por muitos dissabores, por muitos desconfortos. Fecha os teus olhos. Aleluia.